tomar bebida alcoólica, cerveja, ou participar de coisas que você sabe que Deus não está. Porém, Daniel e seus amigos, eles falaram que não iam se contaminar com os manjares do rei, não iam se contaminar com as coisas que a sociedade fazia. Agora então Daniel, ele consegue decifrar o sonho do rei. E então o rei diz que não existe Deus que é como o Deus de Daniel. E ele coloca Daniel num posto muito elevado. Ele coloca Daniel como o principal governante de todas as províncias. E a pedido de Daniel, agora ele pede para que o rei coloque seus amigos, também como ali pessoas importantes, superintendentes dos negócios da província. E assim o rei atende ele. E agora o rei, dentro da sua maluquice, porque é um rei que não serve a Deus. E a pior coisa na vida de uma pessoa é quando ele tem qualquer posto, ou seja, dirigente de qualquer coisa, quando ele é qualquer coisa que Deus o institui, porque a Bíblia diz que toda e qualquer autoridade é constituída por Deus. Mas essa pessoa não teme a Deus, essa pessoa não conhece a Deus, essa pessoa não se esforça para estar com Deus. Tudo que ela faz é pecado, tudo que ela faz é constranger, tudo que ela faz é deixar as pessoas tristes, desanimadas. Quando a presença de Deus não está na vida de uma pessoa, quando a glória de Deus se vai da vida de uma pessoa, essa pessoa necessita urgentemente de arrependimento. Essa pessoa necessita, mas era longe disso o rei Nabucodonosor. Ele não queria arrependimento, ele não queria nada disso. Ele queria que as pessoas adorassem e fizessem aquilo que ele mandava. Então agora entra os três amigos de Daniel. Irmão, como é difícil, mas existe um Deus que quando ele coloca algo na vida do homem, quando ele sonha um sonho para o homem, e quando esse homem se coloca na posição de Deus para dizer, eu vou realizar esse sonho, então as coisas fluem e começam a acontecer. Nós vemos então que agora os três jovens ocupando o cargo privilegiado, mas ainda assim mantinham a fidelidade com Deus. Quando eu sou fiel um pouco, Deus me coloca no muito, e Ele quer ver a minha fidelidade, Ele quer ver se eu continuo adorando, Ele quer ver se eu continuo exaltando o seu nome, Ele quer ver se eu continuo com a minha fidelidade. Você entende que esses jovens eles estavam sendo conhecidos no mundo espiritual, eles estavam sendo alguém visados no mundo espiritual. O diabo os queria destruir, mas Deus olhava para eles e falava, continua porque eu estou contigo. Será que quando Deus olha para a gente, Ele vê o quê? Será que quando Deus olha para nós, Ele está vendo o quê? Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz então que esses jovens cheios da unção de Deus, porque para você fazer algo dessa natureza, colocar a tua vida em risco, você tem que estar cheio da glória. E diante da pergunta do rei, se vocês não fizerem isso, vocês vão para a fornalha. E quem poderá vos livrar? Aí eles respondem, o nosso Deus, a quem nós servimos. Presta atenção. Ele era alguém que ele saiu de uma nação que foi destruída porque o Senhor Deus entregou. E presta atenção, mas o povo de Israel, quando eles andavam com Deus, tudo ia bem. Quando eles saíam da presença de Deus, mesmo tendo o nome de Israel, ou seja, de eleito e de escondido, as mãos de Deus não estavam mais com eles. Quando eles andavam com Deus, Deus era com eles. Quando eles saíam da presença de Deus, a mão de Deus pesava sobre eles. Mas não é por causa disso que aqueles três jovens deixaram de adorar a Deus, não. Eles estavam sendo tirados, estavam sendo levados como escravos, trocaram o nome deles, humilharam a vida deles, mas eles assim permaneciam fiéis a Deus. Agora eles dizem assim, nosso Deus, a quem nós servimos. Isso existe autoridade nessas palavras. É coisa de alguém que sabe o que está fazendo. Ele nos livrará da sua mão. Ele nos livrará da sua mão. Quantos podem dizer isso aqui? O Deus a quem eu sirvo, Ele me livrará das mãos de Satanás. O Deus a quem eu sirvo, Ele me livrará das mãos dessa pessoa que tanto me quer mal. O Deus a quem eu sirvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Você sabe a história, que Deus ali envia o teu anjo e livra aqueles moços das mãos. Mas eu quero continuar nessa linha de pensamento. Como eles viviam, eles colocaram no seu coração que não iam se contaminar. No que eles acreditavam? Eles acreditavam que o Deus Todo-Poderoso, a quem eles serviam, iria os livrar. Você nota que as circunstâncias não mudaram os seus pensamentos. Aquilo que eles estavam vivendo dia após dia não mudaram a maneira deles viverem. Eles estavam sendo construídos no mundo espiritual, estavam sendo projetados no mundo espiritual para ser alguém diante de Deus, em que você vive em circunstâncias adversas, mas você não muda, você continua adorando, continua servindo, quem sabe entristecido porque agora eles não estavam mais vendo os seus pais, mas continua adorando, continua acreditando no Deus de Israel. Você consegue ser assim hoje? A Bíblia diz de um certo homem cujo nome era Jó. Você quer entender um pouquinho melhor o que é ser alguém no mundo espiritual? Jó capítulo 1. Eu quero que você entenda isso para que a gente já possa orar. Olha só o que é alguém conhecido no mundo espiritual. Eu quero que você olhe para o alto agora e repita comigo bem forte: Eu quero ser conhecido no mundo espiritual. Jó capítulo 1, versículo 6 diz assim: Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Quem veio entre eles? Satanás. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, presta atenção agora: Observaste a meu servo Jó? Não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Sabe quem era Jó? Alguém conhecido por Deus no mundo espiritual. Sabe quem era Jó? Alguém que não só Deus conhecia, como Deus entregava o reino nas mãos. Sabe quem era Jó? Alguém que Deus confiava. Ah, mas isso aí é porque o Senhor abençoa ele, dá riquezas a ele. Será que quando o diabo vem diante de Deus para falar qualquer coisa ao nosso respeito, primeiro, o que é que será que o diabo fala? Segundo, o que é que será que Deus tem a falar ao nosso respeito? Tem visto lá o meu servo Jó? Não há ninguém na terra que seja igual a ele. Servo fiel, obediente, e desvia-se do mal. Glória a Deus. Você sabe que Jó era um cara tão temente, irmãos, um cara tão fiel a Deus, que a Bíblia diz que seus filhos faziam festas, iam um na casa dos outros, e ali festejavam vários dias. E Jó, ele tinha um medo tão grande que eles tivessem pecado, feito algo errado diante de Deus, que Jó levantava um altar e ele sacrificava a Deus, pedindo a Deus: Senhor, se os meus filhos cometeram algum pecado, tenha piedade e misericórdia deles. Irmão, sabe o que Jó estava fazendo? Ele estava mexendo com o coração de Deus, ele estava mexendo com os sentimentos de Deus, ele estava mexendo com a fé. Você consegue fazer isso? Mexer com os sentimentos de Deus? Você consegue ser alguém que Deus confia, que Deus conhece? Você consegue ser isso hoje aqui? Aí o diabo vai e faz uma arruaça na vida de Jó, mas Deus sabia em quem ele estava confiando. Deus sabe que ele pode confiar em você. Deus sabe que aquilo que você tem passado é fruto de uma acusação do diabo, mas Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, confiou em você. Glória a Deus. O diabo fez tudo aquilo que fez na vida de Jó. Aí a Bíblia diz assim, no capítulo 2: Então disse o Senhor, versículo 3: Então disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Você consegue entender agora o que está acontecendo ali?
O diabo ele chega diante de Deus, e Deus chega e faz a mesma pergunta: e aí? Você foi lá? Você viu lá o meu servo Jó? Ele conserva-se íntegro. As coisas estão acontecendo, ele está perdendo a família, está perdendo os filhos que ele ama, ele está perdendo a riqueza, ele está perdendo tudo está caindo debaixo da vida dele, tudo está caindo sobre a cabeça dele, mas ele conserva a sua integridade em Deus, ele continua sendo a mesma pessoa. Deus o projetou para ser algo, e agora ele é alguém conhecido no mundo espiritual. Ele conserva a sua integridade. Sabe o que aconteceu com aqueles 4 jovens? Eles estavam vivendo uma situação adversa, contrária à sua vida, mas eles conservavam a sua fé, conservavam a sua integridade, conservavam a sua fidelidade. Glorificado o nome de Jesus. Como que nós agimos quando essas coisas acontecem, irmãos? Como que nós agimos mediante a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso fervor a Deus, quando as coisas são contrárias à nossa vida? Eu quero, antes de orar por você, Atos versículo 19, presta atenção aqui. Glorificado o nome de Jesus. Você pode glorificar Deus. Bendito o nome de Jesus. Glorificado o nome do Senhor. Você tem fé para ser curado aqui hoje? Aleluia. Tem fé para ser curado aqui hoje? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Grandioso é o nome de Jesus. A Bíblia diz assim: que Paulo estava pregando a palavra de Deus, e algumas pessoas, no versículo 19, no capítulo 19, versículo 17, que algumas pessoas viram as coisas que ele fazia. Eu quero que você se lembre que as coisas aconteciam pelos aventais de Paulo, pelo lenço de Paulo, milagres extraordinários aconteciam. Deus tocava, Deus curava, Deus fazia prodígios maravilhosos. E agora a Bíblia está dizendo ali que algumas pessoas, alguns exorcistas judeus, preste atenção, eles eram da onde? Eles eram judeus. Alguns exorcistas judeus, eles viam que Paulo fazia, que Paulo expulsava demônio, e agora chegaram diante de um demônio para o expulsar, e eles proferiram as seguintes palavras: nós os conjuramos, ou eu esconjuro você, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Preste atenção nisso. O demônio então fala para ele o seguinte: eu pensei quem é Paulo, e sei quem também é Jesus, mas vocês, quem são? Presta atenção nisso. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus também. Vocês são quem? A Bíblia diz que o demônio saltou sobre eles, e bateu neles, agrediu, rasgou as suas vestes. Isso foi uma grande vergonha naquele local. Eu pergunto a você agora: quem você é no mundo espiritual? Quem você tem sido diante do Deus Todo-Poderoso? De repente você é alguém que começou a caminhar até muito bem, mas diante das circunstâncias veio a se frustrar, e não consegue mais estar andando como deveria andar. Mas existe um Deus aqui Todo-Poderoso, que Ele diz que pode o homem cair, mas Ele é quem levanta. Existe um Deus aqui Todo-Poderoso, que Ele não veio aqui hoje para jogar as suas fraquezas na tua cara e deixar você como um derrotado, não, porque Ele te projetou lá atrás para ser abençoado. E veja bem, abençoado e abençoador, presta atenção, abençoado e abençoador, abençoado e abençoador. A Bíblia diz que muitos virão a ti e comerão das tuas mãos, serão abençoados por ti. Você abençoará, porém não vai pedir nada a ninguém. Você terá para dar, para emprestar, mas não vai pedir nada a ninguém. Esse é o Deus que eu estou pregando aqui hoje. Ele tem isso para fazer na tua vida. Ele quer te encher de bênçãos, encher os teus celeiros. Oh, glória a Deus. Quem é você hoje? No mundo espiritual, quem é você? Quem é você? Eu bem sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é? Quem é você no mundo
espiritual. Eu quero te contar um fato aqui e algumas coisinhas para a gente estar orando. Nós estávamos num culto, um dia desses, o culto já tinha terminado, nós estávamos ali quase indo embora. O telefone do nosso pastor tocou. Era uma pessoa desesperada num outro bairro um pouco distante, dizendo que uma senhora ficou possuída por um espírito maligno e estava quebrando todinha a casa. E tinha ido algumas pessoas ali já que congregam na igreja batista e